Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, múltiplos, para darmos alguns pitacos a respeito da série Loki em sua primeira temporada da Marvel na Disney Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então ao fim da terceira série da Marvel dentro do canal de streaming Disney Plus. E claro, temos talvez a ordem certa pela primeira vez, né? Sempre lembrando que os dois primeiros produtos, tanto o WandaVision quanto o Falcão e o Soldado Invernal, ficaram colocados na ordem inversa do que havia sido planejado antes. Sim, a estreia de todo o universo televisivo da Marvel dentro da Disney Plus seria primeiro com o Falcão e o Soldado Invernal, depois viria o WandaVision. Pois bem, eu tinha comentado até na resenha de Falcão e Soldado Invernal que é uma pegada um pouco mais fantasiosa, cada vez mais despirocada, completamente inusitada, se iniciou com WandaVision e com as séries seguintes. A resenha que eu estou fazendo aqui já passou bastante tempo, já está terminando inclusive, vai rolar o último episódio, What If? E portanto, essa pegada, essa noção realmente que tudo está num crescendo do multiverso, isso fica bastante evidente. WandaVision, depois Loki e agora What If? Ou seja, Loki já está então no caminho já iniciado por WandaVision, daquela coisa não tão natural do que a gente havia visto nos filmes da Marvel no cinema. Eu comentei, né, na outra resenha que o Falcão, o Soldado Invernal, era um produto para se assemelhar muito do que a gente via lá nas telonas. A mesma pegada, o mesmo ritmo, as mesmas piadas, os mesmos questionamentos, porque sim, os filmes relacionados ao Capitão América são aqueles filmes que fazem a gente pensar um pouco mais em termos de política, de ideologia e essas coisitas. Então, o primeiro produto, quer dizer, deveria ter sido, né, Falcão e Soldado Invernal, tinha esta pegada do que a gente estava acostumado. E agora, depois, ou lá então depois, o WandaVision começaria essa parte que, claro, já prepara tudo o terreno aqui da quarta fase da Marvel, que é exatamente trabalhar o multiverso. Quando a gente assistiu o WandaVision, a gente já ficava com aquela coisa na cabeça. Está se criando um novo universo ali através da, agora então, aparecida, né, Feiticeira Escarlate. Wanda estava criando, quando ela começou a ficar completamente poderosa, ela estava criando novos universos? Podia ser que sim, podia ser que não, mas ficou aquela coisa meio nebulosa. E aí, quando chega Loki, o assunto já está completamente estabelecido. Não que antes já não tivesse sido citado em outras oportunidades, como, por exemplo, né, o primeiro filme do Doutor Estranho e também lá no segundo filme do Homem-Aranha. Sim, o multiverso já estava estabelecido dentro do universo cinematográfico lá da Marvel nos cinemas e agora também aqui na televisão. Lembrando que os produtos da televisão servem justamente para desdobrar alguns pontos que não haviam sido muito bem abordados lá no cinema. Porque, quer dizer, também o caminho inverso é possível, né? Ideias nascidas por aqui vão dar continuidade com certeza lá nas telonas. Acho que é um caminho de duas vias, com certeza. Mas enfim, o Loki é completamente focado então nessa coisa do multiverso. Quando a gente começava a ver os trailers, sim, a gente percebia que ia por aí mesmo. Mas o que vale é que eles tiveram aquela ideia inicial, o start. Como vamos começar a série? Ou por quê, né? Sim, a grande ideia veio justamente daquela cena lá em Vingadores Ultimato, quando os Vingadores, que no caso quem estava lá era o Steve Rogers e Tony Stark, se eu não me engano, né, que estavam indo atrás, também o Homem-Formiga, né, Scott Lang, estavam indo atrás lá da joia, eu sempre esqueço qual é a joia que estava dentro do Tesseract, mas eles estavam atrás do Tesseract, né, mas acabaram não conseguindo, porque no fundo o Loki, né, meio que surrupiou, né, daquela confusãozinha que teve justamente, né, da armadilha que eles estavam armando para poder pegar a joia, não deu certo, o Loki viu, pô, sobrou o Tesseract aqui no chão, vou pegar e vou sumir daqui. Claro, aquela cena ali, sempre com aquele gostinho dos fãs, né? O que aconteceu, né? Para onde que Loki foi com o Tesseract, né? Pois é, uma ideia jogada no ar ou super planejada? Bom, na verdade, depois a gente ficou sabendo que aquela cena em si não tinha desdobramento nenhum planejado. Do mesmo modo, depois eu fui descobrir isso, né? Quando teve aquela primeira aparição de Thanos nos créditos finais do primeiro filme dos Vingadores, também aquilo não era planejado. Lá nos filmes dos Vingadores, então, que foi escrito e dirigido pelo Joss Whedon, foi ele que falou: que tal colocar o Thanos aqui ao final, né? Como uma coisinha meio, um certo arrepio nos espectadores, né? Não era uma proposta.
Da partir dali que todo mundo gostou, caramba, vai ter Thanos agora no universo Marvel cinematográfico? Pô, desenvolve isso. E foi realmente o que Kevin Feige fez. E do mesmo modo, né, foram os irmãos russos que tiveram aquela ideia de por que não o Loki conseguir um Tesseract ali e dar uma sumida, né, criando uma coisa que a gente não sabe exatamente do que é. Foi apenas uma ideia lançada nos dois filmes, os dois Vingadores, e que resultou, claro, em bons momentos. No caso aqui, então, resultou na série e começou a se desenvolver. Tá bom, ele foi para algum lugar, mas esse lugar qual que é? Claro, a ideia do multiverso já estava circulando ali como desenvolvimento de novos projetos e uma coisa se juntou à outra. Tá bom, então por que não vamos trabalhar justamente essa ideia da viagem, né, a fuga do Loki para incluir a coisa do multiverso também. E aí aparece então a AVT, que é aquela agência reguladora, né, da variância temporal. Uma coisa bem que remete muito às coisas do Kafka, né, aquela burocracia, né? Parece uma burocracia estatal, mas na verdade não é, né? É uma burocracia de seres divinos, né? Os tais guardiões do tempo que precisam proteger realmente qualquer coisa que saia daquela linha principal, aquela linha mestra, né? Estabelecida, que não pode ser alterada. Então qualquer fiapo variante que acontece precisa literalmente ser apagado. Mas aí a série também começa a ficar interessante, né? Faz a gente ter várias ideias como pode-se tudo isso aí se desdobrar. Ou seja, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a série começa a talvez oferecer demais em termos de ideias, né? De possibilidades, mas realmente não entregar algo sólido para nós. Não tem exatamente, talvez, a ideia não estava tão bem desenvolvida quando eles começaram a bolar a série. E esse talvez seja um grande problema então de Loki. Porque talvez o conceito assim de multiverso, na verdade, ele está bem definido. Só que ele só vai ser completamente colocado em prática nos filmes, não nas séries de TV. Esse também é uma questão muito interessante que a gente precisa discutir. Eles não vão chegar a fundo, nem aqui com o Loki, muito menos lá com o What If. O pelo menos aparentemente sim, mas eu acho que não. Pois basicamente é fácil a gente perceber que tá, o pessoal ali da AVT, via Mobius, por exemplo, né, sob a chefia lá de Ravonna Hensley, que é uma juíza, eles sim pegam todos os variantes. Ok, vão lá, interrogam, julgam e praticamente todos são condenados à mesmíssima coisa, né? Eles são defenestrados, o termo acho que é podado, né? Eles são podados. Bom, de qualquer forma eles se desintegram ali por causa da linha de podagem, né? Pois é, mas aí você já fica perguntando, para que tem um julgamento? Se no fundo aquela ramificação do tempo já havia sido apagada, né? Porque quando eles são capturados, essas pessoas, a gente já descobre que aquele caminho lá, com aquela maquininha, né? Ele é completamente anulado. Depois a gente vê lá no gráfico, né? Sumindo a ramificação e voltando à linha mestra principal do tempo. Tá, mas por que faz então o julgamento? Para que tem aquela sessão de interrogatório, aquela coisa toda burocrática mesmo? E aí a gente vai percebendo que não existe finalidade de fato para aquilo. Por que eles fazem todo esse auê, toda essa encenação? Porque parece só isso, mas na verdade é uma entidade, a agência a AVT é algo bem constituído, gigantesco, né, com vários agentes, como a B15, por exemplo, uma das principais que a gente vai conhecendo, que vai ao campo, né, atrás do pessoal, né, junto com Mobius chefiando. Mas e aí? Para que serve tudo isso? A série nunca responde de fato. É uma coisa que existe, tá? Amando, digamos assim, né? Ou sob a orientação, inspiração dos Guardiões do Tempo, que sempre são colocados, como eles estão lá, tudo, vigiando, e não deixa que nada de mal aconteça. Ravonna, por seu lado, né, quer sempre tocar as coisas da maneira certa. No começo da série, Mobius também, mas quando chega o Loki ali em si, é que a coisa começa a ficar um pouco questionável, digamos assim, para eles. Para nós, já devia ter sido desde o começo, no final de contas, né? Aliás, por que o Loki, para início de conversa, daquele momento chave lá dos filmes dos Vingadores Ultimato, quando ele sai, ele escapa, ele faz o escape, porque necessariamente ele criou uma nova linha temporal? Isso nunca foi dito. Foi a intenção dele ou foi sem querer? Não dá para saber. Ele podia apenas ter realmente se colocado num outro ponto do planeta Terra, ou outro ponto em qualquer lugar. Ele podia ir para a Lua, ele podia ir para Asgard. Ele estava com a joia ali do infinito em mãos, já sabia mais usar ela do que antes, né, talvez.
Ele podia ir para qualquer lugar, mas por que foi provocado uma alternância? Ele gerou então um caminho para um novo universo. Isso nunca foi explicado aqui na série. Talvez, quem sabe, numa segunda temporada isso aconteça. Mas por enquanto, ó, nada. Na verdade, a gente esquece desse detalhe. Depois, quando a gente começa a analisar um pouco mais cada uma das pequenas partes da primeira temporada, a gente fica se perguntando por que está acontecendo isso? Por que aconteceu primeiro? Para início de conversa, né? E aí a gente vê aqueles outros cidadãos, logo que ele é admitido lá dentro da AVT, né? Outro cidadão acaba sendo podado também antes do julgamento em si. E aquela coisa também fica, nossa, que coisa perigosa essa agência. Mas no fundo, de novo, depois que passa o capítulo, o episódio, você fica pensando, caramba, por que aquilo aconteceu? Se eles já vão defenestrar o cidadão, não importa quem ele seja, de qualquer modo, por que já tinha o julgamento? Já era inútil, né? E aí? Ele está sendo julgado, mas é defenestrado por um guardinha, só porque ele não quis pegar o ticket, né, da vez. É uma coisa sem sentido, é uma coisa jogada ao léu. Ou seja, na verdade cria uma aura de mistério. Sim, essa série de Loki é totalmente focada, sim, nas coisas misteriosas, tentando dar a entender que há um um esquema super elaborado, mas na verdade acho que nenhum roteirista pensou a respeito do que tem por trás realmente da cortina. O tempo todo é um mistério para a gente ficar assistindo e ficar, caramba, que coisa complexa que deve ser tudo isso aqui. Na verdade não é, nem existe nada depois da cortina, aquele esquema do Mágico de Oz mesmo. Não tem, apenas uma encenação o tempo todo, mas para enganar a gente, nós telespectadores. Bom, e depois a gente ficou sabendo que muitas dessas pessoas sequestradas, dessas variantes temporais, eles próprios chamaram de variantes, mas as variantes eram os novos caminhos de novos universos, né? Muitos deles eram Lokis. Por que essa coincidência também? A série nunca explicou também tal fato, que é fundamental, aliás, né? Porque existem tantos Lokis lá justamente naquele lugar, que eu nem me lembro qual era o título mesmo, acho que tinha um nome, né? Mas vamos chamar de limbo, né? Quando eles são podados, eles vão para aquele lugar, exatamente, que é um local de, digamos, de lixeira, né? E lá dentro vai ter o bicho papão, literal, né? Que vai, Elliot, não, acho que é o nome dele, né? Que vai exatamente exterminá-los de vez, né? Mas por que também tem essa etapa antes, né? É uma coisa curiosa, a série enrola nos seus próprios conceitos, né? E as pessoas já podiam ser podadas de fato, por que elas precisam ir primeiro para um limbo, digamos assim, e lá no limbo aí sim que são podadas definitivamente. Mas também fica outra questão no ar. São essas pessoas que são pegas pelos Hunters, como a B-15, por exemplo, no caso Loki, no caso daquele outro sujeito que foi defenestrado, no caso de Sylvie, são eles os reais provocadores do novo universo? Porque, como disse, né, não foi explicado se foi Loki quando ele fugiu lá dos Vingadores no filme dos Vingadores, foi ele, de fato, conscientemente que fez a abertura daquele espaço-tempo e criou um novo universo. Não, provavelmente não foi ele. Assim como Sylvie também não foi. Aliás, quando a gente fica sabendo a história de Sylvie, é uma coisa mais maluca ainda, porque quando ela é sequestrada pelos Hunters, ela literalmente ainda é uma criança. Ela está brincando. Que mal que ela fez. Não dá para entender. Ela pode ter feito uma coisa anterior? Pode, mas na verdade, o conceito do universo ou do multiverso não quer dizer que alguém faz alguma coisa errada ou até certa, queira corrigir algo que está errôneo no seu universo, e ele acaba gerando então uma nova linha temporal. Não, não é isso. O universo já existe em si. Ou seja, não foi Loki que criou, não foi Sylvie que criou, não foi aquele outro sujeito que foi podado no comecinho da série, não foi ele que criou o novo universo, porque necessariamente eles, esses três, no caso, exemplos, são sequestrados pelos Hunters e passam a um julgamento. Se eles não tem nada a ver com a coisa, é uma coisa que a série também não explica. Sim, a todo momento, quando você para pensar no conceito, na complexidade de Loki, a série, você fala, caramba, tá errado. Ou melhor, errado talvez seja uma palavra errada. Não está bem desenvolvido. Realmente não está. Ok, mas você pode pensar, oh, tudo bem, conceitualmente nada está meio que batendo, não está encaixando, mas é divertida a série? Bom, com certeza ela é. Ela resolve os problemas que ela coloca? Não, ela não resolve quase nenhum. Principalmente quando você começa a pensar que eles existam, né? Se você só está assistindo, curtindo, indo no hype, exatamente,
naquela coisa, pô, você sempre quer ver alguma coisa derivada de Loki. O Loki é um grande de um personagem, mas, claro, aí a gente tem que pensar também, esse Loki aqui da série não é o Loki que a gente conhece até a última parte vista, que foi exatamente em Vingadores Ultimato, quando o Thanos acaba matando ele, né? Quebrando o pescocinho dele. O Loki, ele já tinha sido completamente diferenciado, ele amadureceu, ele mudou, ele viveu muitas coisas. Desde aquele momento em que ele foi preso no primeiro filme dos Vingadores até o último. Sim, o irmão adotivo de Thor passou por um grande arco narrativo. Ele realmente amadureceu e ficou naquelas, quase bonzinho. Só que esse Loki aqui da série é o vilão ainda. Ele só teve uma oportunidade naquela típica coisa que ele poderia ter, mesmo lá dentro do filme original, né? Uma forma de escape. Ele já estava preso, inclusive, né? Ele precisava escapar. Mas o pensamento dele era aquele anterior, era aquele primeiro, lá quando ele ainda era praticamente apenas um vilão dentro do universo da Marvel. Mas como é que ele chega a tem um desenvolvimento aqui durante esses poucos episódios. Aliás, não é nem durante poucos episódios, é praticamente quando ele vê a história de vida dele projetada lá naquele aparelho. Quando ele sabe que ele teve algumas coisas, questões com o Thor relacionadas aos dois filmes depois do Thor, que foi Mundo Sombrio e depois Ragnarok, como também os filmes dos Vingadores. Ou seja, ele amadurece, esse Loki antigo de 2012, ele amadurece vendo os videotapes da sua vida somente dessa forma. Não deveria ser a mesma coisa. Ele não deveria se tornar o mesmo Loki que o que a gente conhecia se tornou, porque a vivência com certeza é muito mais impactante do que você ver um relato dessa vivência. Não tem como ser a mesmíssima coisa. Esse outro Loki aqui podia até ficar bonzinho também, querer fazer coisas grandiosas, mas não no mesmo jeito, não na mesma intensidade. Ele tinha que ser algo que a gente conseguia bater o olho e falava, caramba, ele está se tornando aquele Loki que a gente conhecia e que acabou morrendo nas mãos dos Thanos. Mas ainda não é aquele, ainda pode amadurecer mais um pouco nas próximas temporadas da série ou em algum outro produto que venha a seguir. Bom, com certeza acho que no cinema ele não volta mais, talvez ele só fique realmente aqui pelos produtos da TV. Mas de fato, ele não deveria estar no mesmo ponto que o personagem original acabou finalizando. Amadureceu rápido demais, ou passou a ser bonzinho rápido demais. Mas, falando em bonzinho, vamos falar de maldade também, né? Que a grande vilã, então, parecia que era a Sylvie, um Loki feminino. Bom, uma questão, né? Quando ela surge, ela está querendo destruir tudo. Lembra que ela mandou aquelas caixinhas que resetavam as linhas variantes do tempo? Ela mandou para vários lugares. O que aconteceu com aquilo? A série nunca revelou. Eles esqueceram praticamente aquele ato de terrorista, praticamente, que a gente pode colocar, né, que ela estava fazendo, né? Ela queria acabar com tudo. Ela queria acabar com a VT. Depois que ela descobriu que ela podia fazer isso via Guardiões do Tempo, ficou mais... ela mudou, digamos assim, o foco, mas ela mudou o foco. Mas o que ela fez antes? O que aconteceu com tudo aquilo que ela lançou lá? As literais caixinhas de reset. O que aconteceu com aquilo? A série também não explicou, nunca mais tocaram no assunto. Eu me pergunto até hoje, que fim levou todas aquelas caixinhas que sumiram, né, naquele vórtice temporal? Enfim, a própria personagem Sylvie, ela é composta também apenas de uma vingança. Ela é uma pessoa vingativa e acabou por aí. Mas não se desenvolveu nada. Só se diz que ela viveu toda seu começo da adolescência, né, se tornou uma adulta e com aquela ânsia de vingar. Mas não mostrou nada como ela chegou àquilo. Até mesmo, né, quando ela é capturada, ela está indo ao julgamento. Aliás, quem captura ela era então uma Hunter, né? A Ravonna ainda, ela não era uma juíza ainda. E deixa escapar a menina, né, habilidosa, rouba lá o aparelhinho do tempo, os pads, e consegue se escapar. E nunca mais ninguém a encontra. Até que chega um igual, né? Um Loki, né? O Loki de 2012, que consegue sacar ela, se esconde em alguns lugares de difícil detecção, exatamente os locais de apocalipses, né? Aqueles fins de mundo. Enfim, bacana. Falando em fim de mundo também, né? Quando se aproveita esse conceito do fim do mundo, se faz com que a série também tenha o seu momento manco, que é lá pelo terceiro episódio, né? Onde temos aquela situação onde aí tem a forçação de barra ideológica do pessoal que compõe
a série, que escreve a série, né, que produz a série, naqueles conceitos. Não, precisamos colocar que Loki é um personagem moderno, agora ele é multigênero, né, naquela necessidade, né, primeiro de colocar a Loki feminina e depois de dizer ele mesmo, aquele Loki de 2012, que ele gosta de tudo. Né? Mas para que aquilo é apenas uma imposição dos novos tempos. Ah, vamos pensar modernamente. Não, meus filhos, o Loki já é isso desde a concepção. Quando ele se torna lá o deus da trapaça, ele já é multigênero. Ninguém precisa vir com um pensamento moderno para expor isso, como ele precisa ficar diferenciado esse personagem. Ele já é isso desde a sua concepção. É óbvio. Aliás, essa teimosia desse pessoal, né, progressista, vamos colocar, que quer colocar essas questões, eles atrapalham mais do que ajudam a resolver as pendengas do mundo. Na verdade, quando você faz esse tipo de imposição, de colocar que o personagem, não, ele mudou, agora ele é diferente, ele respeita os demais, ele é um diferente, ele é um da minoria. Não, isso não ajuda nada, porque é forçado. E principalmente quando se tenta forçar algo que já era a solução do problema que eles estão tentando colocar. O Deus da trapaça, por definição, já é multigênero. Não precisa, simplesmente, enfim, perder um episódio inteiro só para ficar enfatizando isso, para dizer que a série é moderninha. E foi um dos piores textos apresentados por toda a temporada. Pararam a ação, pararam as questões. Estava num esquema ali de realmente a gente tentar entender, caramba, a complexidade dessa série super forrada de mistérios, mas pararam tudo só para focar nisso, teimar em fazer uma coisa repetida, batida, que muita gente não gosta, muita gente não curtiu aquele episódio, justamente por causa disso, porque eles pararam tudo para levantar a plaquinha do vamos respeitar. Enfim, o respeito ao Loki já existe desde a sua concepção, dizendo pela terceira vez. Ok, o que importa então aqui nessa série é que ela, sim, ela tem altos e baixos, ela tem uma proposta inicial muito interessante, realmente os multi-universos, mas não chega praticamente a lugar nenhum, porque quando a gente para pensar nas respostas apresentadas, a gente percebe que não, nenhuma resposta foi apresentada. É colocado mistérios aqui e acolá, mas não se chega a nada. Bom, mas enfim, a vingança de Sylvie acontece, que resulta lá no final da temporada, quando se encontra aquele personagem chamado Aquele que Permanece. Que o pessoal aqui fora ficava falando que podia ser o Kang ou o Conquistador, quem sabe Mephisto, né, que já que não apareceu em WandaVision, podia ser Mephisto agora. Enfim, não, ele é chamado apenas de Aquele que Permanece. No conceito exposto lá no episódio final de que ele tinha várias cópias também, assim como Loki também tinha suas. E ele foi aquele que conseguiu contornar a guerra que começou a existir, uma guerra multitemporal, aliás, uma guerra multiversal, né? Melhor dizendo, né? Cada igual dele nos outros universos tentava conquistar os demais. É um conceito interessante, mas no fundo ali a proposta dele o tempo todo, e ele já tinha dito que isso ia acontecer, é que na verdade ele queria um sucessor. Só que para espanto dele acabou vindo dois. Mas de novo, por que o sucessor dele deveria ser necessariamente um Loki? Será que era isso? Estava implícito no texto? Não sei. Também não dá para entender. De qualquer forma, ele sabia que um Loki iria sucedê-lo. De fato, né? Sylvie, na sua vingança, no seu processo vingativo, acabou fazendo exatamente isso. Ela mata ele, mas ela fica ali justamente. Claro, um desdobramento para a segunda temporada. Enquanto isso, claro, ela tira o Loki de 2012 da jogada e manda ele para algum lugar. Provavelmente ela pensava que estava mudando para a AVT. Bom, ele foi para a AVT, só que ele foi para a AVT de um universo diferenciado, onde aquele cidadão, aquele que permanece, era o de fato guardião do tempo, totalmente centrado nele. Não existe aquelas três figuras independentes, né, que é os lagartos, né, que eram os antigos guardiões do tempo daquele universo que a gente estava acompanhando. Ou seja, ele está em outro lugar, então praticamente para uma segunda temporada vai ter um certo reset, digamos assim, das questões, porque se todo mundo já havia praticamente aniquilado aquela AVT que a gente estava conhecendo, porque todo mundo já sabe que foram sequestrados, todo mundo é variante, retirado de alguma linha temporal aqui e acolá, então tudo volta ao normal, entre aspas, para a próxima
temporada. Tem a questão também lá da Ravonna, que o que ela foi fazer? Ela vai então do certo, né, da justiça, uma atitude estranha, diferenciada do que ela estava até então, porque ela estava respeitando todos os códigos ali da AVT, mas de repente ela passou a ser do bem também, ou ela vai ser uma meia vilã na próxima temporada? Não dá para entender. Quer dizer, está bem aberto também o que vai acontecer a seguir, mas o que importa é essa temporada. Ela funciona? Bom, ela se vale de tantos mistérios muito mal explicados, que na verdade a gente pode considerar que é uma série completamente oscilante. Basicamente, ela tem uma linha principal narrativa e tem as suas variantes que vão escapando. Essas linhas variantes, elas são podadas literalmente quando você começa a analisar exatamente essas existências, pequenas microexistências decorrentes da linha principal. E fica por isso mesmo, nada é explicado. Talvez essas muitas pontas soltas sejam completamente explicadas na próxima temporada ou em decorrentes, né? Terceira, quarta temporada. Pode ser que sim, mas eu acredito que não. Nada vai ser explicado pra gente. A não ser que seja algo completamente à parte do que pode acontecer lá nos cinemas. O que seria também não muito interessante, né? Mas, se provavelmente o Loki ele vai ficar por aqui no campo da televisão, não vai mais para as telonas, pode ser que isso seja até bom, no fundo, se aos poucos eles forem explicando todas essas coisas que não tiveram resposta ao longo desses poucos episódios. Mas eu sei, teve muita gente que achou essa série sensacional, só que eu considero ela superestimada. Ela não é tudo isso, com certeza não. Justamente porque não há nada depois da cortina. Parece que temos algo grandioso ali por trás, mas não há nada. Infelizmente, né? Porque eu realmente gostaria que essa série fosse daquelas super complexa, lembrando um pouquinho, quem sabe, Lost, né? Que tinha aquele grande mistério, onde a gente acompanhava cada novo episódio, onde se tinha uma certa resposta, mas vinham duas perguntas a mais logo em seguida, né? Passava-se temporada e ficava tudo mais enrolado, mas na verdade, talvez eles pensem em emular um pouquinho aquelas questões, né? Mas no fundo, não chega a conclusão nenhuma. Aí lembra um pouco, talvez, Arquivo X, que também se baseava em grandes mistérios que aos poucos iam se complicando mais, mas ao final de toda a série, praticamente o que a gente acompanhou durante tantos e tantos anos. Não se sabe. O Loki vai por aí, porque ele já mostrou isso em uma temporada apenas. Várias questões que não se resolvem. Aparentemente, tem muita ação, tem muita graça, muito divertimento, com certeza, mas, e se valendo de um grande personagem que a gente gosta bastante, mas completamente alterado, irreal, porque a gente gosta daquele personagem que, inclusive, quer dizer, vamos lembrar, né? Primeiro a gente gostou do vilão em si. Loki era um grande vilão. E depois, quando ele foi se transformando em algo dúbio, meio vilão, meio herói, ao mesmo tempo, aqui e agora, ele ficou melhor ainda. Só que aquele personagem que a gente adorava não é o que existe aqui. Ele foi emulado como tal. Mas não deveria ter acontecido isso. Ele deveria ser algo diferente. Que sim, depois de algum tempo, se transformaria naquilo que a gente já gostava. Mas não tão rápido assim. Ele amadureceu, se transformou, evoluiu de uma maneira muito rápida, vendo apenas um filminho de vida. Realmente não deu para convencer, com certeza. Enfim, maiores detalhes das minhas opiniões a respeito de cada um dos episódios você encontra na playlist aqui em cima, onde eu realmente comentei o que aconteceu em cada uma dessas pequenas oportunidades semanais de acompanhar o desenvolvimento de Loki. Mas, por enquanto, aqui nesse resumo, e respondendo a pergunta, vale a pena assistir? Com certeza vale. Pelo personagem, não tem problema. Claro, se você procurar alguma profundidade e, com certeza, uma validação de tudo que foi colocado como mistério e perceber, peraí, não há solução desses mistérios, não há explicação, você pode começar a ficar um pouco decepcionado com essa série. Questões lá de ideologia você pode relevar que não tem problema nenhum, né? Só atrapalha lá no terceiro episódio, depois dá para esquecer. E se você for uma pessoa inteligente, você já sabe que isso já estava vendido desde a concepção do personagem. É uma série, sim, completamente boa de ser assistida e de ser curtida, principalmente nessas questões do multiverso, que isso atrapalhe também. Enfim, vale a pena assistir com certeza a série. E para ela, por causa dos seus altos e baixos já comentados aqui e em todas as outras resenhas dos 6 episódios, eu atribuo então para Loki, a terceira série da Marvel na Disney Plus, apenas 3,5 asteriscos de 5 possíveis. Pois é uma série
razoável, divertida. Espero que na próxima temporada ela melhore muito mais. É isso.